Olá, bom dia. Um caixão praticamente intacto foi encontrado descartado em uma caçamba na porta do cemitério municipal de Rio Paranaíba. O fato surpreendeu os moradores e o jornalismo da NTV foi em busca de respostas para esse fato estranho. Daqui a pouco a gente conta e mais. Irmãos são estuprados pelo primo com a conivência do pai. Homem morre depois de ser esmagado por peça de caminhão de quase 1 tonelada. Moradores do Jardim Paulistano defendem porque querem expor frequentadores de casas noturnas no bairro. Embate da CPI, que investiga denúncias de irregularidades contra secretário Júlio César, continua. Justiça entende que prefeito não deve exonerá-lo, conforme pedido pela comissão. É agora no 30 Minutos. O governo de Minas Gerais insiste no pedido de cautela e bom senso, como consequência a flexibilização das atividades econômicas. Com muitos setores operando quase na normalidade, o comportamento da sociedade também mudou. E com menos cuidados, o temor é por uma nova crescente de doentes, como aconteceu em outros países. Junto à flexibilização da atividade econômica ditada pela Deliberação 17 ou pela 39, o Minas Consciente, muda obviamente o comportamento da sociedade. Mais pessoas estão circulando pelas ruas e frequentando bares, academias e até parques, por exemplo, a partir da onda amarela. O secretário adjunto de Saúde, que voltou a dar entrevistas depois de se recuperar da Covid, orienta mais uma vez para que os prefeitos façam as fiscalizações para coibir os excessos. Essa fiscalização cabe aos municípios, aqueles que estão mais próximos dos indivíduos, e, como dito, aquilo que cabia ao Estado foi efetivamente realizado, foi efetivamente cumprido daquilo que cabe, seja no âmbito do Minas Consciente, seja na própria Deliberação 17, que é até mais restritiva. Com muitas atividades econômicas operando quase que na normalidade, a sensação para muitos pode ser que tudo está tranquilo, mesmo em meio a uma pandemia. O secretário de Saúde apela ao bom senso de cada um. A epidemia não acabou. Nós continuamos em meio a uma epidemia de coronavírus. O que nós estamos tendo nesse momento é um bom desempenho, simplesmente isso, mas a epidemia não acabou. E nós vemos com clareza quando nós comparamos com países do hemisfério norte, quando nós comparamos com a Europa. Lá eles tiveram um pico grande de casos, depois tiveram um vale e nas últimas semanas nitidamente os casos estão aumentando. O bom senso ele é fundamental. Se vai ter uma reunião na família, não pode ter uma reunião grande, não pode unir famílias que são de origem diversas e ficarem absolutamente todos desprotegidos no ambiente aglomerado. Então, esse tipo de cuidado, ele extrapola muito a capacidade do Estado, quando eu falo de uma forma global, de tomar conta do cidadão. Isso cada pessoa tem que ter essa noção, tem que levar a sério a doença. Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou mais 1.609 doentes por Covid e 42 mortes. O número de infectados se aproxima de 256 mil. Em Minas Gerais, 221 mil estão recuperados. Mais de 28 mil pessoas se recuperam em casa ou estão internadas. E 6.328 perderam a vida para a Covid-19. No boletim parcial do município de Patos de Minas, desta terça-feira, são mais 32 novos infectados no município em 24 horas. Patos de Minas alcança a marca de 2.078 doentes e 52 mortes. A quantidade de pessoas em isolamento também aumentou em 36 e, no total, 188 seguem em recuperação domiciliar. O número de curados permanece em 1.831 no boletim parcial de hoje de Patos de Minas. A seguir aqui no 30 a gente fala da exposição online organizada pela Unarte. Confira a hora, 11h33.
A Clínica e Laboratório Mais Exames faz aniversário e quem ganha o presente é você. Todo mês de setembro com valores especiais. Desconto especial de 10% nos exames de imagem e 20% de desconto nos exames de laboratório. E você ainda pode parcelar no cartão de crédito. Gente, a Clínica e Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia, você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, Holter, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais Exames, mais pela vida. Artistas plásticos que fazem parte da União dos Artistas Plásticos de Patos de Minas foram impedidos de realizar exposições devido à pandemia, mas resolveram organizar uma mostra online e será aberta nesta terça-feira. No calendário, a meta dos artistas plásticos era promover 5 exposições esse ano. Porém, a pandemia mudou todos os planos. Até agora, só uma foi realizada. Já é tradicional realizarmos várias exposições durante o ano. E esse ano nós tivemos só uma, que foi a exposição em homenagem à mulher, que foi em março. Depois veio essa pandemia, ficamos todos isolados e, infelizmente, não tivemos assim como encontrarmos e nem poderíamos fazer uma exposição onde fosse a presença maciça assim, do público. Para quem adora receber elogios a respeito das obras, é angustiante ficar sem realizar os eventos. Sentimos demais mesmo esse contato físico das pessoas, né, junto a nós, pelo menos assim, mais pela assim. As palavras das pessoas que nos visitam durante a exposição, que nos engrandece, que nos elogia e nos faz crescer e nos faz aprimorar mais nas artes, porque os elogios são grandes e essa é a nossa satisfação. De acordo com a presidente da Unarte, muitos artistas plásticos sentiram a falta das exposições. As pinturas de quadros diminuíram. As poucas que foram criadas estão cheias de sentimento. A gente não tem assim uma noção do tamanho disso tudo, porque a gente não pode ficar tanto com comunicação, mas a gente sabe que pelo pouco que elas já conversaram com a gente, estão todo mundo sentindo essa ausência. Alguns continuaram pintando. Outros que eram professores de arte estão mais parados. Sem exposição, o Kelion resolveu ajudar e criou um Instagram. Uma espécie de exposição online vai acontecer. A exposição tem data de início, portanto, ficará por tempo indeterminado na internet. Ao todo, serão 89 obras de vários artistas que fazem parte da Unarte. Para conhecê-las, é muito fácil. É só entrar no Instagram, digitar @unarte.mg e conhecer as artes que já estarão disponíveis a partir desta terça-feira. Serão obras exclusivas, pintadas com muito sentimento e capricho. Essas obras elas estarão disponíveis na unarte.mg. Então, os artistas estão lá, tem o contato do WhatsApp, tem o contato do Instagram desses artistas, tem o tamanho dessas obras. Então, vai viabilizar um período que nós estávamos retidos. É um período importante, é um período da primavera, é um período que nós celebramos a vida, né? Tem o Setembro Amarelo, entre outras coisas, e a arte ela vem sempre com esse símbolo de retratar os períodos, retratar a esperança, entre outras coisas. Então poderão entrar em contato, né, via WhatsApp, via Instagram dos artistas. Estaremos disponíveis, né, a toda a população, né, local, em geral, para respondê-los. Todas as obras que serão expostas na internet serão únicas, afirma Kelion. Os nossos artistas, né, eles não são copistas, trabalhamos com exclusividade das obras, então vamos valorizar o artista local, né? Bom se fosse todos os artistas pudessem viver da sua arte, né, como uma profissão, como as outras remuneradas, né?
Os artistas estão empolgados em dar o start no Instagram. Acreditam que a tecnologia e a arte podem caminhar juntas. Além de poder conversar na internet, pode elogiar também, né? Porque, muita gente vive desse elogio. Tudo no mundo está mudando e modernizando. Até nós que somos velhos estamos querendo ficar moderna, fica querendo ficar mais nova, que fica caçando um concertinho daqui, outro dali, não é assim? Então eu acho que a arte também está sentindo vontade disso. O convite está feito a todos, vamos compartilhar, vamos dialogar com os artistas, vamos chamar eles, né, para conversar no chat, vamos movimentar isso, porque isso é nosso, a arte é nossa, é representação da cultura local, então é um momento propício para isso. É isso aí, além da arte, é um momento, né, para esse pessoal da Unarte, principalmente para Marli, para a presidente, estarem interagindo, como elas mesmas disseram, né, através da rede social, fazendo elas se tornarem assim um pouquinho mais jovens, como elas mesmas disseram. Já, homem morre depois de ser esmagado por peça de caminhão de quase 1 tonelada. E irmãos são estuprados pelo primo com a conivência do pai. Confira a hora, 11h42. Um homem de 35 anos morreu enquanto trabalhava nesta segunda-feira em Patos de Minas. Ele foi esmagado por uma peça de caminhão de quase 1 tonelada. O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira. Fabrício Moura Machado, de 35 anos, realizava a manutenção de um pistão hidráulico utilizado para suspender a carroceria de veículos, no momento em que o equipamento se quebrou. A Polícia Militar foi acionada, numa empresa que trabalha com molas de caminhão. Chegando no local, os militares receberam informação que os funcionários estavam trabalhando, fazendo o reparo da caçamba de um caminhão. Um equipamento que era utilizado para segurar um peso de 700 quilos, ele veio a quebrar. Então um dos funcionários ele tentou segurar essa peça, mas fato é que, segundo os relatos, esse funcionário ao colocar a mão nessa peça, ela veio a se soltar e, como era muito pesada, veio de encontro a esse funcionário e acabou acertando em sua cabeça. Uma equipe do SAMU esteve no local e constatou o falecimento do trabalhador. A perícia compareceu ao local, fez os seus trabalhos. O SAMU também tentou verificar a situação dessa vítima, mas conforme relatos lá dos próprios funcionários, dos próprios colegas de trabalho, a vítima já veio a óbito no local. A peça era muito pesada e lamentável, um acidente de trabalho. De 1970 a 2018, o Brasil registrou 42,7 milhões de acidentes de trabalho. 645 mil pessoas adoeceram e mais de 173 mil morreram em consequência desses acidentes, de acordo com dados reunidos pelo Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho. No final da tarde desta segunda-feira, por ter sido conivente com o crime de estupro. As vítimas eram os próprios filhos de 7 e 9 anos. Elas teriam sido abusadas por um primo de 16 anos. Foi na tarde desta segunda-feira que a polícia foi acionada pelo Conselho Tutelar. Pela informação, 2 irmãos, um menino de 7 anos e uma menina de 9, haviam sido vítimas de estupro. Os crimes teriam acontecido nos dias 5 e 6 de setembro na comunidade de Curraleiro. O Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar lá na Chácara Pôr do Sol, e conforme o relato do Conselho Tutelar, 2 crianças, 2 irmãos, sendo uma menina de 9 anos e o seu irmãozinho de 7 anos, eles haviam sido vítimas de estupro de um primo de 16 anos. Esse estupro teria acontecido na zona rural, na comunidade de Curraleiro, num sábado, há 10 dias atrás. Esse primo havia pegado essas crianças, dado uma rasteira e executado o crime, E o pai tomou conhecimento, o pai dessas crianças, em vez do pai tomar providências, ele pegou essas crianças e as agrediu com uma cinta, E no dia seguinte essas crianças novamente voltaram a ser estupradas. O suspeito seria um adolescente de 16 anos, primo das crianças. Ele teria estuprado as crianças pelo menos 2 vezes. Depois do ocorrido, elas ficaram sob cuidados do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar
né, está com a guarda dessas crianças e também mais 2 irmãozinhos, né, idade menor do que essas duas de 9 e 7 anos. Elas foram conduzidas para o hospital e depois para o abrigo. O pai, que deveria significar amparo e proteção, teria sido conivente com o crime. Ele foi preso em sua residência na Chácaras Pôr do Sol. A viatura policial compareceu lá às Chácaras Pôr do Sol, né, efetuou a prisão desse pai, né, foi negligente e também maus tratos, né, e foi conduzido pela delegacia de polícia. E agora as guarnições estão no encalço desse adolescente de 6 anos, né, o primo dessas vítimas, para que seja localizado e apreendido. Inclusive, na nossa presença, né, o pai, ao invés de nos ajudar, ele pegou o telefone, ligou para o pai do autor, né, do menor infrator, e disse que a polícia militar estava no seu encalço. Né, foi nessa ocasião que ele recebeu a voz de prisão. A polícia militar orienta para que, né, os pais, né, prestem atenção nas atitudes das crianças, no comportamento, né, que procure ajudar, né, que procure perceber a situação dessas crianças e que faça denúncia, né, que seja um parente próximo, um vizinho, né, e quando acontecer isso, que procure a devida ajuda de médico, de psicólogo, também da Polícia Militar e Polícia Civil. A polícia segue as investigações para apurar o caso. Como o estupro teria acontecido há cerca de um mês e está fora do flagrante e o menor não foi apreendido. O pai, que foi levado para a delegacia, deve responder pelo crime de maus tratos, mas ele já foi liberado. Os 2 irmãos que foram estuprados e outros 2 mais novos continuam em abrigo e devem permanecer no local até que o Conselho Tutelar e a Justiça entendam que podem voltar para casa em segurança. Agora a gente fala sobre cuidados com a saúde bucal. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que a Oralcim, e a Laira, que já está aqui com a gente. Doutora, o ano já está acabando, mas ainda dá tempo de fazer aí, de agendar o seu horário e fazer o seu tratamento? Bom dia. Bom dia a todos, em especial os nossos pacientes que sempre nos acompanham aqui na NTV. Com certeza ainda dá tempo, mas lembrando que estamos nos encaminhando aí para os últimos 3 meses do ano, né? E alguns tratamentos levam um pouquinho mais de tempo. Por exemplo, eles me perguntam, doutora, eu consigo fazer esse tratamento rápido assim mesmo? Existem tratamentos que até 3 dias, isso mesmo, da cirurgia até a entrega da prótese, nós conseguimos finalizá-lo. Porém, como é o caso da maioria dos pacientes, que às vezes perdeu dentes muito jovem, né? Acaba perdendo osso também. Então, esses pacientes precisam, de repente, fazer uma reposição óssea. E isso leva um pouquinho mais de tempo. Então, é por isso que estamos aqui para te dar aquele grande alerta. Se você quer passar esse final de 2020 com aquele sorrisão que você sempre sonhou, ainda dá tempo, mas corre e agende já a sua avaliação para iniciarmos o seu tratamento o quanto antes. Qual o telefone para contato? Lembrando que o pessoal também pode ir lá na clínica, né, doutora? Com certeza. Bom, você pode agendar a sua avaliação pelo 3812-4300, repetindo, 3812-4300, pelo nosso WhatsApp 99860-4300, ou se dirigir até a clínica, que fica na Avenida Brasil, 981 Centro, de frente com a Unimed, ali do ladinho do RT, estacionamento na porta, toda a facilidade que você busca para realizar o seu tratamento com implantes dentários, com segurança e conforto. Porque saúde deve ser prioridade. Com certeza. Só lembrando mais uma vez que continuamos seguindo todos os protocolos de segurança. Muito obrigada. Até a próxima semana. Até. Na sequência, aqui no 30, Justiça entende que secretário de Planejamento não deve ser exonerado, conforme recomendado em CPI. Moradores do Jardim Paulistano defendem porque querem expor frequentadores de casas noturnas no bairro. E caixão é encontrado jogado em caçamba, em Rio Paranaíba. Agora, 11h51. Nesta segunda-feira, o nosso jornalismo mostrou o embate entre donos de casas noturnas e moradores do Jardim Paulistano. Hoje, os moradores manifestaram por que tomaram a atitude e a Paula Mota conta agora. No último sábado, nós exibimos uma reportagem a respeito de uma polêmica envolvendo moradores e proprietários de casas de prostituição aqui no bairro Jardim Paulistano. De um lado, moradores que apresentam reclamações e manifestos sobre perturbação. E do outro, os proprietários dessas casas que apresentam as suas justificativas.
Hoje pela manhã, nós conversamos com um representante desses moradores para saber a versão deles. Olha, na verdade, as faixas foram colocadas para chamar a atenção mesmo desses usuários, porque, na verdade, todas as pessoas estão achando que nós colocamos essas faixas devido à prostituição, mas não é. Nós colocamos essas faixas devido ao atentado violento ao pudor que os moradores têm sofrido, nós colocamos essas faixas devido aos clientes dessas casas estarem perturbando os moradores, urinando na porta dos moradores, muitos assediando crianças, idosos, assediando inclusive mulheres. A minha esposa foi assediada nesse local, passando por esses locais. Os moradores já estão cansados. Inclusive, essa faixa foi uma medida drástica porque nós não encontrávamos mais solução. Quando o Estado é ausente, quando o município é ausente nas leis, acontece isso. Isso é uma incapacidade, uma incompetência do Estado de estar nos ajudando. Nós já fizemos boletim de ocorrência, inúmeros boletins de ocorrência, já fizemos abaixo assinado, nós já procuramos todos os tipos de pessoas, até inclusive vereadores, mas nós não somos ajudados, nós não somos ouvidos. Ficamos até com a sensação que está tendo uma permissividade, está tendo um lado esse negócio, porque os moradores estão ficando sendo prejudicados. Essa noite mesmo, essa noite passada agora, nós tivemos uma moradora que outra vez teve que registrar mais um boletim de ocorrência por perturbação de sossego. E como você bem adiantou também, assim como eles também já disseram que vão entrar na justiça para haver os direitos deles também, os moradores também estão dispostos a fazer o mesmo. Isso, inclusive foi falado que vai ser entrado na justiça, nós vamos entrar na justiça também. A partir de hoje, todos os moradores que passar e ver uma garota nua, igual esses dias eu chegando do trabalho à noite, uma garota nua pulou na frente do meu veículo, pulou na frente totalmente, começou a dançar funk no meio da rua e a rua fica bloqueada, porque os carros passam para as meninas acertarem o programa com seu cliente, impedindo o livre direito de ir e vir dos moradores. Isso também impede também o morador. E a partir de hoje nós vamos fazer, todas as vezes que nós vimos uma menina ou um travesti nu no meio da rua expondo suas partes, eu como pai de criança, eu não tenho que ficar explicando para minha filha por que tem uma moça nua, por que tem um rapaz com órgão genital do lado de fora no meio da rua. Nós não queremos isso no nosso bairro. Outra coisa que nós queremos deixar bem claro é aos trabalhadores, aos que trabalham em Uber, aos que trabalham de entregadores, as meninas, as manicures que foi falado, podem ficar tranquilos. Nós já estamos monitorando essas casas, não é de hoje. Nós já sabemos quem são os Ubers, nós sabemos quem são essas meninas que vêm aí trabalhar, fazer a unha das meninas lá. Nós sabemos quem são os entregadores, eles não terão suas placas divulgadas. Vai ter sua placa divulgada aquele camarada que chegar fazendo arruaça aqui na rua, aquele camarada que estiver urinando no portão do outro, no portão das nossas casas, aquele camarada que estiver fazendo zerinho, gracinha com o carro no meio da rua, ele vai ter sim sua placa divulgada. Pedimos ao poder público que tenha uma solução, que possa nos ajudar nessa situação. E muitas vezes até procurando um local para essas casas. Aqui já é um bairro residencial, inclusive se essas casas procurassem uma área industrial, onde elas trocassem, que são todas alugadas, elas poderiam trocar esses locais por área industrial, onde eles teriam mais tranquilidade com seus clientes poderiam ir mais tranquilo e não teria essa perturbação de sossego. Então é isso, eu sou Paula Mota para o Jornal 30 Minutos. Obrigada, Paula. A Justiça precisou intervir no mais recente embate entre o Legislativo e Executivo patense. A decisão veio após a Advocacia Geral entrar com pedido para que fossem suspensos os efeitos do relatório final da CPI sobre a exoneração do secretário de Planejamento de Patos de Minas, Júlio César de Castro Fonseca. Segundo o documento assinado no dia 10 de setembro pelo juiz de direito Tenório Silva Santos, houve excesso de conduta da CPI. Abre aspas. A conclusão da CPI não apenas recomendou, mas determinou que o prefeito exonerasse imediatamente o secretário de Planejamento por ter praticado, em tese, atos de improbidade, inclusive impondo-lhe pena de responsabilidade político-administrativa acaso não acatasse a determinação. Verifica-se, portanto, com redobrada vênia, excesso de conduta da CPI, inerente na falta de legitimidade a impor tal determinação, quando incumbia-lhe apenas fazer suas conclusões e recomendações, com encaminhamento às autoridades competentes. Fecha aspas. Ainda conforme a decisão do juiz Tenório, não seria competência da Câmara Municipal indicar cargos à administração e nem recomendar exonerações. Com isso, o juiz determinou a suspensão dos efeitos do relatório final da CPI, no que tange à determinação do prefeito promover a imediata exoneração do secretário de Planejamento, sob pena de responsabilidade político-administrativa.
E um caixão foi encontrado do lado de fora do cemitério municipal de Rio Paranaíba. Surpresos, os moradores fizeram registro do fato. Nas imagens enviadas ao jornalismo da NTV, percebemos que a estrutura da urna tinha boas condições. As alças estavam intactas. Apenas a tampa apresentava danos e dava para ver o forro do caixão. Encontrar a urna descartada em uma caçamba na porta do cemitério de Rio Paranaíba provocou indignação. Falta de respeito com a família da pessoa, Doido. Pegar um caixão quase inteiro aqui. Olha pra você ver. Dentro da caçamba. Não, isso é errado. Segundo o secretário de Infraestrutura, Elismar, o caixão foi jogado na caçamba por um funcionário novato. E este não é o procedimento recomendado pela Prefeitura. Após 6 anos, familiares podem solicitar que o túmulo seja aberto para enterrar outro ente. Os restos mortais de quem já estava sepultado é colocado em recipiente e deixado no túmulo. O caixão é quebrado e enterrado em aterro de descarte regularizado. Essas providências foram tomadas ainda nesta segunda-feira, quando a Prefeitura tomou conhecimento do caso. Hoje, terça-feira, é dia de Mais Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre câncer de cólon, sobre a Associação dos Deficientes Visuais e ainda sobre o remédio mais caro do mundo, que vale R$11.500.000. Assista ao vivo às 18 horas pelo canal 8.1, pelas redes sociais @NTV Patos de Minas e pelo site ntv.tv.br. O 30 Minutos vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tem mais informações no nosso portal de notícias Patos Já. E agora com o Gui Boaventura, que já está aqui no estúdio. Vai aparecer o Guizinho aí ele. Bonito como sempre. Olha a cara dele, gente. Boa tarde, Gui, tudo bem? Não, depois que você falou isso aí, bonito como sempre, aí eu vou te contar uma coisa pra galera. Sempre elegante, Gui, não tô mentindo. Sei que é mentira, mas de vez em quando você acredita. Ah, para com isso, Gui, tá sempre E aí, elegante. tudo bem com você? Tudo, e com você? Vamos aí na luta. GGSS. É isso aí. O que é que nós vamos falar aqui? Fato inusitado esse lá em Rio Paranaíba, né? Um funcionário novato jogar o caixão numa caçamba. Muito estranho isso, né? Olha, é estranho porque é um caixão, É. né? E aí, aquilo ali tem um jeito, até para não ofender as pessoas, para não causar pânico, para não causar medo, para não causar asco nas pessoas. Isso é descartado de uma maneira que você falou aí. É quebrado e tal, e descartado num aterro sanitário. Tem um protocolo, né, digamos Protocolo. assim. Então, mas o fato de ser um caixão tá ali naquela, sabe? E aí se faz um verdadeiro carnaval por uma questão dessa. É só a pessoa que jogou lá pegar de novo o caixão e fazer o procedimento Pois é. normal, porque uma pessoa nova devia não saber. O erro está no administrador daquele setor. Tinha que chamar, se é novo aqui, então as regras são essas. Ponto. Protocolo é tal. Você Né? vai fazer um procedimento num túmulo desse aí, o que você vai fazer? Você vai fazer assim. As regras são essas, você vai cumprir essas regras aqui, ok? Precisa escrever para você? Não, já entendi. Então tá tudo certo. Então não é o funcionário, porque fica parecendo que botou culpa no funcionário novo, que está lá e fez a coisa igual do jeito que ele queria. né? Ele deve ter tirado o resto do caixão lá. E onde é que eu vou jogar isso? Tem uma caçamba ali, eu jogo na caçamba, isso é lixo. Tá mais perto, né? O duro é que o cemitério de lá, se eu não me engano, fica mais numa região central, né? De movimento, não é igual aqui, não. Aqui, na verdade, também esse nosso aqui do bairro Santo Antônio, ele fica mais no meio da população. Somente o lado do Jardim, não Jardim Esperança, como que chama lá pra cima? Coração Eucarístico, que fica um pouquinho mais isolado. Mas lá fica bem assim, numa região central mesmo. Talvez isso aí tenha chocado, né, os moradores, de certa forma. Outro assunto, vamos lá. Outra coisa. Bora. Ô Gui, queimadas, né? Tá tendo muita queimada. Ontem, mais uma mulher, inclusive, ela foi conduzida à delegacia por ela mesma, né? Ter ateado fogo aí num lote vago e estar filmando ainda a ação, segundo as informações. É preciso conscientização, né, Gui? Porque a gente já está num período que não há muita chuva.
né? E também vindo aí com essas queimadas, é só prejuízos também à saúde. É o seguinte, regras claras, nós não temos regras claras, nós não temos isso aí divulgado, nós não temos campanha do poder público divulgando isso aí antes de chegar a seca, antes de chegar esse período de seca. Sabe o que nós temos? Nós temos desleixo e reclamação. Só isso. Desleixo do poder público que não capina, o mato fica grande, seca, fica propício para botar fogo. O dono do lote não faz a limpeza devida, não é fiscalizado, às vezes nem é orientado para isso, nem sabe disso, leva tudo empurrando com a barriga e a gente não cumpre um relacionamento lógico dentro da regra, dentro da lei. O que precisa é de uma administração, de alguém que administre olhando isso. E tem que começar do princípio? Sim, tem que começar lá do princípio. Como é que faz? Nós vamos mandar regra para todo mundo, você adquirir um lote. Então, junto com a escritura, você vai receber as regras para a manutenção daquele lote. Se você não cumprir, tem multas. E aí precisa de aplicar multas realmente que façam a diferença. E realmente aplicar, né? Porque não é só ameaçar, e aí vai ter colocar multa. um quadro de fiscais e tal para fiscalizar. Se você colocou fogo, tem multa. Não é prender, não é multa, mexe no bolso. A pessoa tem que saber, eu só tenho a minha casinha do lado. Perdeu sua casinha do lado. Já estamos confiscando isso aqui, porque você tem que pagar uma multa grande para... Então, falta regra, sabe? Regra e punição. Mais e fiscalização. Severas, né? E mais severas, né? Então, para realmente ter essa conscientização. Porque muitas vezes, em muitos raros dos casos aí, são acidentes causados por causas naturais. Você pode pegar ali o jornalismo e ver o que é pautado em agosto do ano passado é o mesmo do agosto de hoje. O de setembro é o mesmo de setembro do ano passado. Mesma coisa, né, Gui? A gente sempre batendo nessa tecla, né? A gente sempre fala... Um abraço para você. Nossa, a gente está me pensando assim, aqui agora aqui agora é desse jeito. No seco. É porque tem muita coisa hoje, a dona Yandra já está ali enfoguetada. Tá. Hoje ela tá que tá, viu? Não, então eu vou mas eu volto amanhã. Você volta amanhã. Um abraço para vocês, até amanhã.